O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Apresentação. Em julho de 2005, a editora Mundo Cristão promoveu um café da manhã para escritores. Estavam à mesa Philip Yancey, Renato Fleschner e alguns escritores brasileiros. Então perguntei ao Philip quem era o autor contemporâneo de maior profundidade que ele conhecia. Ele respondeu de pronto: Brennan Manning. Renato, que estava ao lado, nos disse que a editora Mundo Cristão iria publicar um de seus livros, O Evangelho Maltrapilho, e virando-se para mim, perguntou se eu gostaria de fazer a apresentação. Dias depois, chegaram-me às mãos os originais traduzidos do livro. Quando comecei a ler O Evangelho Maltrapilho, não consegui parar. A cada página, verdades profundas do Evangelho, que intuitivamente eu já conhecia, eram clarificadas e não só faziam sentido, como tocavam meu coração. Este é um daqueles raros livros que ajudam a corrigir os rumos de nossa peregrinação interior, desconstruindo a imagem internalizada de um Deus severo para encontrarmos o Deus da graça e do amor. Face ao amor incondicional de Deus, podemos também desconstruir a imagem enganosa que temos de nós mesmos, baseada na justiça própria, para encontrar o nosso verdadeiro eu, pecador, fraco e carente. Amparados nesta verdade, somos encorajados a viver e aprofundar cada vez mais a realidade última que nos revelam as Escrituras. Somos pecadores amados por Deus, que nos fez seus filhos. Brennan nos ajuda a penetrar no mistério do amor de Deus, incondicional, irretribuível e merecido. Assim, somos levados a experimentar e desfrutar do terno, doce e bendito acolhimento do amante. Num momento em que se enfatiza uma conversão posicional, superficial e utilitária, o Evangelho Maltrapilho nos ajuda a fazer uma entrega a Deus sem condições, para sermos tomados pelo poder de sua eterna afeição. Li este livro saboreando suas palavras. Parei em alguns parágrafos que ficaram sublinhados no texto. Parei porque alguns deles visitaram e fortaleceram o coração. Quando isso aconteceu, meu movimento natural foi ir até as Escrituras Sagradas e ler com calma os textos mencionados, para então reencontrar esta palavra viva que se move em nós, opera em nós, realiza em nós e gera em nós. Opera o quê? Realiza o quê? Gera o quê, afinal? Sim, uma indizível alegria de viver e desfrutar a maravilhosa segurança da presença de Deus, experimentando no fundo da alma sua salvação e seu amor incondicional, e o desejo de compartilhar este amor com o próximo. É isso. O Evangelho é o anúncio de uma grande, absoluta e eterna afeição. O anúncio de que o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ama apaixonadamente a humanidade perdida e confusa. É para ler com o coração e os afetos. Boa leitura, Osmar Lodovico da Silva. Agradecimentos. Evelyn Underhill disse: a leitura espiritual só é, ou pelo menos pode ser, superada pela oração, no sentido de desenvolver um suporte para a vida interior. Em o livro A Mensagem dos Weasleys, lê-se a contundente frase: não é possível que as pessoas cresçam na graça sem que se entreguem à leitura. Com certeza, um Deus gracioso sobre os analfabetos de outras maneiras vai se manifestar, mas, para muitos de nós, as Escrituras e as diversas leituras espirituais nos guiam a uma compreensão mais profunda da verdade que nos liberta. Humildemente, com alegria, quero expressar minha gratidão a diversos escritores cristãos, os quais recorri para uma percepção mais profunda sobre Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Edward Schulbeck, Walter Burghardt, Hans King, Donald McCullough, Leonard Foley, Eugene Kennedy, Albert Nolan, Jaroslav Pelikan, Sean Caulfield, Anthony de Mello, Lyle Ogilvy e outros citados nessas páginas. Minha dívida mais profunda é para com os Roslin, por sua crítica honesta e franca ao meu trabalho. Ela nunca hesitou em me dizer quando o texto estava insensível, enganoso ou disparatado. Finalmente, meu obrigado a John Van Dist e Liz Haney, da Monte Mona, cujo entusiasmo diante das primeiras páginas deste livro inflamou o desejo de finalizá-lo. Uma palavrinha antes de começarmos. O Evangelho Maltrapilho foi escrito por um público leitor específico em mente.
Este livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas, não é para os zelotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos os mandamentos desde minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras do que viver em união com Jesus. O Evangelho maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados, os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para a outra. É para os vacilantes de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para os homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Com carinho, Brennan Manning, Nova Orleans. Capítulo 1. Alguma coisa está muito errada. Em uma noite tempestuosa de outubro, numa igreja nos arredores de Minneapolis, centenas de cristãos se reuniram para um seminário de 3 dias. Comecei com uma apresentação de 1 hora sobre o Evangelho da Graça e a realidade da salvação. Usando a escritura, história, simbolismo e experiência pessoal, enfoquei a completa suficiência da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. O culto terminou com um cântico e uma oração. Deixando a igreja por uma porta lateral, o pastor e seu auxiliar espumavam de raiva. Aquele cabeça oca não disse nada sobre o que temos de fazer para ganhar a salvação, disse o pastor. Alguma coisa está muito errada, disse seu auxiliar em tom de concordância. Dobrando-se aos poderes deste mundo, a mente deformou o evangelho da graça em cativeiro religioso e distorceu a imagem de Deus à forma de um guarda-livros eterno e cabeça dura. A comunidade cristã lembra uma bolsa de obras de Wall Street, na qual a elite é honrada e os comuns são ignorados. O amor é reprimido, a liberdade é acorrentada e o cinto de segurança da justiça própria devidamente apertado. A igreja institucional tornou-se alguém que inflige feridas nos que curam, em vez de ser alguém que cura os feridos. Dito sem rodeios, a igreja evangélica dos nossos dias aceita a graça na teoria, mas nega-a na prática. Dizemos acreditar que a estrutura mais fundamental da realidade é a graça, não as obras. Mas nossa vida refuta a nossa fé. De modo geral, o evangelho da graça não é proclamado nem compreendido, muito menos vivido. Um número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Nossa cultura tornou a palavra graça impossível de ser compreendida. Repercutimos frases de efeito como: nesta vida nada é de graça, cada um acaba ganhando o que merece. Quer dinheiro, vá trabalhar, quer amor, faça por merecer, quer misericórdia, mostre que é digno dela. Faça aos outros antes que lhe façam. Observe as filas dos órgãos assistenciais, os mendigos preguiçosos nas ruas, a merenda grátis nas escolas, os estudantes ricos com bolsas do governo, só os trapaceiros se dão bem. Sem dúvida, dê a cada um que merece, nem um centavo a mais. Minha editora, na Revel, contou-me que ouviu certa vez de um pastor dizendo a uma criança: Deus ama os bons meninos. À medida que ouço sermões com ênfase definida no esforço pessoal, toma lá da cá, fico com a impressão que uma espiritualidade faça você mesmo é a nova onda americana.
Embora as Escrituras insistam que é de Deus a iniciativa na obra da salvação, que pela graça somos salvos, que é o formidável amante Jesus quem toma a iniciativa, frequentemente nossa espiritualidade começa no eu, não em Deus. A responsabilidade pessoal substituiu a resposta pessoal. Falamos sobre adquirir a virtude como se ela fosse uma habilidade que pudesse ser desenvolvida, como uma bela caligrafia ou um belo gingado numa tacada de golfe. Nas épocas de penitência, nosso foco é superar nossas fraquezas, livrar-nos de nossos entraves e alcançarmos a maturidade cristã. Transpiramos debaixo de diversos exercícios espirituais como se eles fossem concebidos para produzir um míster universo cristão. Embora algum elogio nominal seja dirigido ao Evangelho da Graça, muitos cristãos vivem como se fossem apenas a sua disciplina pessoal e a sua autonegação que deverão moldar o perfeito eu. A ênfase é no que eu estou fazendo em vez de no que Deus está fazendo. Nesse processo curioso, Deus é um espectador velhinho e benigno que está ali para torcer quando compareço para minha meditação matinal. Transferimos a lenda do Horatio Alger sobre o homem que venceu pelos seus próprios esforços, o self-made man, para nosso relacionamento com Deus. Quando lemos no Salmo 123, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, experimentamos uma vaga sensação de culpa existencial. Nossos olhos não estão fitos em Deus. No fundo, somos pelagianos praticantes. Cremos que somos capazes de nos erguermos do chão puxando nossos próprios cadarços, que somos de fato capazes de fazer sozinhos. Mais cedo ou mais tarde somos confrontados com a dolorosa verdade de nossa inadequação e de nossa insuficiência. Nossa segurança é esmagada e nossos cadarços cortados. Uma vez que o fervor passa, a fraqueza e a infidelidade aparecem. Descobrimos nossa incapacidade de acrescentar uma polegada que seja a nossa estatura espiritual. Começa então um longo inverno de descontentamento que eventualmente floresce em depressão, pessimismo e um desespero sutil, sutil porque permanece não diagnosticado e não percebido e, portanto, não confrontado. Ela assume a forma de tédio e trabalho forçado. Somos esmagados pela normalidade da vida, pelas tarefas diárias executadas até a exaustão. Secretamente admitimos que o chamado de Jesus é exigente demais, que a entrega ao Espírito Santo está além do nosso alcance. Passamos a agir como todo mundo. A vida assume uma qualidade vazia e desprovida de contentamento. Começamos a lembrar o personagem principal da peça de Eugene O'Neill, o grande Deus Brown. Por que tenho medo de dançar, eu que amo música e o ritmo e a graça, a canção e o riso? Por que tenho medo de viver, eu que amo a vida, a beleza da carne, as cores da vida, da terra, do céu, do mar? Por que tenho medo de amar, eu que amo o amor? Algo está muito errado. Nosso afã de impressionar a Deus, nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus e uma negação aberta do Evangelho da Graça. Nossa abordagem da vida cristã é tão absurda quanto o jovem que, depois de receber da sua licença de encanador, foi levado para ver as cataratas do Niágara. Ele estudou-as por um minuto e depois disse: Acho que tenho como consertar isso. A palavra graça em si tornou-se banal, desgastada pelo mau uso e pelo uso em excesso. Ela não mexe conosco da mesma forma que mexia com os nossos ancestrais cristãos. Em alguns países europeus, certos oficiais eclesiásticos de alto escalão são ainda chamados de Sua Graça. Jornalistas esportivos falam da graça fluente de Michael Jordan, e já foi dito do empreendedor Donald Trump que ele carece de graça. Surge um novo perfume com o rótulo Graça, e um boletim de estudante é chamado de Desgraça. A palavra perdeu seu poder criativo latente. Fyodor Dostoiévski capturou o choque e o escândalo do Evangelho da Graça quando escreveu: No último julgamento, Cristo nos dirá: Vinde vós também. Vinde bêbados, vinde vacilantes, vinde filhos do opróbrio. E dir-nos-á: Sereis vis, vós que sois a imagem da besta e trazem sua marca. Vinde, porém, da mesma forma, vós também. E os sábios e prudentes dirão: Senhor, por que os acolhe?
E ele dirá: se os acolho, homens sábios, se os acolho, homens prudentes, é porque nenhum deles foi jamais julgado digno. E ele estenderá os seus braços, e cairemos a seus pés, e choraremos, e soluçaremos, e então compreenderemos tudo. Compreenderemos o evangelho da graça. Senhor, venha ao teu reino. Creio que a reforma realmente começou no dia em que Martinho Lutero orou sobre o significado das palavras de Paulo em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Como muitos cristãos nos nossos dias, Lutero se debatia muito adentro com a questão fundamental de que forma o Evangelho de Cristo podia ser realmente chamado de boa nova se Deus é um juiz justo que retribui aos bons e pune aos perversos. Será que Jesus veio realmente revelar essa terrível mensagem? De que forma a revelação de Deus em Cristo Jesus podia ser acuradamente chamada de nova, já que o Antigo Testamento defendia o mesmo tema, ou de boa, com a ameaça de punição suspensa como uma nuvem escura sobre o vale da história? Porém, como observa Jaroslav Pelikan, Lutero repentinamente chegou à percepção de que a justiça de Deus, da qual Paulo falava nessa passagem, não era a justiça pela qual Deus era justo em si mesmo, que seria uma forma passiva de justiça, mas a justiça pela qual, por causa de Jesus Cristo, Deus tornou justos pecadores. Isto, justiça ativa é, por meio do perdão dos pecados na justificação. Quando descobriu isso, Lutero afirmou que os próprios portões do paraíso haviam se aberto para ele. Que verdade atordoante!